Olá, a primavera chegou no Japão. Para você que me acompanha lá no Instagram, você deve ter me visto com essa máscara, porque todo bom super-herói, quando ele sai em missão, é claro, ele deve usar uma máscara. Brincadeirinha, o motivo de eu usar essa máscara é porque no Japão, com essa mudança de estação, as flores elas começam a liberar muitos pólens e é realmente uma quantidade enorme que é liberada na atmosfera. Algumas pessoas elas têm reações alérgicas a esse pólen e como medida de prevenção, então, é usada essas máscaras. Eu, graças a Deus, eu não tenho alergia ao pólen, mas mesmo assim eu optei como modo de prevenção usar a máscara para evitar qualquer probleminha. Então, nesse processo de implantação aqui da Igreja Verbo da Vida de Tóquio, tem sido uma experiência muito boa. A nossa equipe agora tem se mudado aqui para Tóquio e nós temos colocado em ação alguns planos estratégicos de acesso criativo à comunidade. E eu tenho desenvolvido um trabalho que é justamente de frequentar aulas de japonês dadas por voluntários na comunidade e também participar de English Café, que são cafeterias onde os japoneses eles vão, claro, para tomar café, mas principalmente para conversar em inglês com os estrangeiros que estão ali presentes. E ali acaba havendo essa troca de informações, de contato, de comunidade. E eu acho uma atividade bem interessante. Na aula de japonês, dada por voluntários, eu tenho muito acesso aos asiáticos também. Já nesse English Café, eu tenho tanto acesso a asiáticos e estrangeiros em geral, mas também aos japoneses que estão curiosos para saber sobre os estrangeiros. E é interessante porque, como eu sou estrangeiro, eles querem saber de quem eu sou, de onde eu sou, o que eu faço. E quando eles me fazem essa pergunta, eu tenho sido bem direto na minha abordagem. Eu falo, olha, eu sou missionário, eu vim aqui para abrir uma igreja e eu ensino a Bíblia. E eles ficam até surpresos. E nessa semana passada, eu tive acesso com um grupo e a gente estava conversando e um chinês ele até falou de uma outra religião também e aí começou um papo sobre religião e os dois japoneses que estavam na mesa presentes, eles falaram, olha, os japoneses de um modo geral, eles costumam não falar muito sobre religião, mesmo que ele pratique essa religião, mesmo que ele vá a determinado lugar, no modo geral, ele não fala sobre isso porque, segundo eles, nós temos vergonha disso. Isso me chamou a atenção porque bate bem com algo que eu li de um pastor japonês falando sobre os japoneses. Mas antes disso, eu queria ler uma passagem aqui na Bíblia, Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu achei interessante esses japoneses terem falado sobre isso, dessa questão da vergonha. Mas nós, em contrapartida como cristãos, nós não nos envergonhamos do Evangelho porque temos essa convicção no nosso coração de que é o poder para salvar pessoas. Nós sabemos que se nós não pregarmos, vidas acabarão morrendo. Então nós não temos esse luxo de nos envergonhar, porque sabemos que é real aquilo que pregamos. Mas esse pastor japonês, ele fala sobre ele compara a crença no Ocidente e aqui no Japão. Ele fala que no Ocidente nós vemos a questão da condenação do pecado, a consciência de pecado, enquanto no Japão você vai ter a cultura da vergonha. De um modo geral, é muito bem conhecido que os japoneses, eles são sim mais envergonhados. Eu estou falando de um modo genérico. Eles são mais tímidos, eles não costumam muito se expressar ou expressar a sua própria opinião. Não existe muito aquela questão do debate que a gente vê nas nossas universidades, porque eles não costumam expressar muito a sua opinião, aquilo que eles realmente sentem. Eles não é que eles não sejam expressivos, eles têm a sua maneira de se expressar, mas eles têm uma maneira diferente porque eles se sentem às vezes envergonhados. E é interessante que aí está o nosso desafio missionário, porque muitos japoneses, eles têm às vezes vontade sim de conhecer uma igreja, de conhecer a Bíblia, de conhecer mais sobre Jesus Cristo. Mas, pelo fator vergonha, eles acabam pensando, poxa, se eu for para aquela igreja, o que vão pensar de mim? O que a minha família vai achar de mim? O que minha comunidade vai falar a meu respeito? Então acabam ficando envergonhados. E aí está o nosso desafio, porque como lidar numa situação como essa?
E o japonês, a gente sabe que no modo geral ele sempre está pensando no que as outras pessoas estão pensando sobre ele, o que eles vão falar sobre ele. E aí que está o nosso desafio. E essa é a grande diferença entre os ocidentais e os japoneses, porque como os ocidentais têm essa crença de um ponto de vista mais individual, individualista, e até mesmo pelo temor a Deus, porque mesmo que haja perseguição e mesmo que as pessoas não gostem de nós, como ocidentais, nós pensamos, o que importa é a minha fé em Deus. Porém, o japonês, ele por causa dessa cultura da vergonha, ele se preocupa sim com a sua origem, sua família e a opinião das pessoas que estão à sua volta. Mas mesmo assim, como eu já disse anteriormente, nós como cristãos não podemos nos envergonhar do evangelho e nós devemos aproveitar cada oportunidade que nos é dada para pregarmos a verdade, pregarmos a palavra. Principalmente nesse contexto, porque nós temos essa certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, seja qual for a cultura, qual for o país, qual for a origem, é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa pela fé.